Fala pessoal, tudo bem? Vagnão aqui, e nesse momento eu quero que você assista uma palavra que vai impactar o teu coração. A pessoa que prega essa palavra, que foi do dia de hoje, lá na minha igreja, é a pastora Thalita, minha cunhada. E eu gostaria que você seguisse ela no Instagram, @ThalitaGandra1. Vou deixar aqui embaixo como escrever isso, tá bom? Pessoal, assiste essa palavra porque ela vai te encher da presença de Deus. Essa palavra vai mudar a tua semana. Eu tenho certeza disso. Beleza? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perdas, sobre luto. Quem aqui já perdeu alguém importante na sua vida? Levanta a sua mão. Quem aqui já perdeu um relacionamento, passou por um término de um relacionamento? Levanta a mão. De repente você perdeu o emprego, de repente você perdeu a sua estabilidade, você passou por uma situação e agora está vivendo outra, está num processo de mudança. Quem já passou por um processo de mudança? Levanta a mão. Mudou de cidade, de casa. Todo processo de mudança ou todo processo de perda é, na verdade, um processo de luto. Às vezes nós falamos de luto só quando nós perdemos alguém, morte. Quando a morte, a pessoa morreu, então é um processo de luto. Também. Mas quando eu perco um relacionamento, quando eu perco um emprego, quando eu me mudo de cidade, me mudo de estado, passo por uma mudança na minha vida drástica, uma frustração, eu também posso dizer que esse é um processo de luto. Então, você que está nesse momento de mudança, você está passando por um processo de luto. E quando nós passamos por um momento de dor, é muito comum nós nos demorarmos nessa dor. É muito comum nós ficarmos ali por um tempo, sofrendo e remoendo e relembrando e pensando, e se eu não tivesse feito assim, será que seria diferente? E se eu tivesse levado essa pessoa para o hospital antes, será que eu não teria perdido? E se eu tivesse feito desse jeito, será que essa pessoa não teria me deixado? E a gente fica com vários e se's na nossa cabeça. Mas na verdade o e se só existe na nossa cabeça. Porque na verdade o que existe é a realidade. E é a sua realidade hoje, da forma que você está. Então eu quero que você esqueça todos os e se's. Esses e se's, na verdade, é uma forma da nossa mente fantasiar e imaginar uma outra história, um outro desfecho para a nossa história. Mas de fato só existe na nossa mente, porque a realidade que você tem hoje é independente do que você poderia ter feito lá atrás. E nós temos o costume de ficar muito tempo imaginando e nos ferindo mais e chorando e sofrendo, porque muitas vezes é muito doloroso, principalmente quando eu falo de luto, morte. É muito doloroso perder alguém. Mas também quando eu perco um emprego, ou quando eu perco um relacionamento, ou quando uma expectativa que eu tinha foi frustrada, também é muito difícil. E é muito comum pessoas ficarem nesse processo de entendimento de dores, sofrendo e pensando, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse morado lá, se eu tivesse mudado para tal lugar, como seria? E sofrendo ali, fica por muito tempo sofrendo e curtindo aquele luto, curtindo aquela dor. E tem pessoas, psicólogos, psiquiatras e psicanalistas que falam que o ser humano gosta de sofrer. E na verdade, a gente começa no meio da dor, no meio do sofrimento, a viver muitas questões que são viciantes. E você começa a ficar muito tempo naquele luto. E a dor, ela chega para todos nós. A perda, ela vai chegar para mim e para você em algum momento. A mudança também vai chegar. Toda vez que eu tenho algo novo na minha vida, eu tenho que me despedir de algo velho. Ou seja, eu passo pelo luto. Toda vez que eu passo por algo novo, para vir a novidade, eu preciso mandar embora o que é velho. Para vir algo novo, eu preciso me despedir de uma situação antiga. E às vezes nós queremos coisas novas, nós queremos mudança, mas nós não queremos nos despedir de nada e de ninguém. E isso é impossível. Para você viver o novo, você precisa muitas vezes abrir mão e até perder pessoas na sua vida, perder situações, perder lugares que você estava acostumado e abraçar o novo. Então hoje, o título da nossa palavra é, muitas pessoas ficam nesse luto por muito tempo, mas o título da nossa palavra é, do luto
à luta. Do luto à luta. Então, ao invés de ficar no luto, eu vou partir para um novo começo. Eu vou partir para uma nova atitude. Eu vou partir para a luta, muitas vezes. Quantas vezes nós nos preparamos para uma situação, criamos expectativas, sonhamos. O que justifica, né, uma mãe que muitas vezes engravidou, ela imaginou todo o circuito que ela passaria, ela imaginou como seria o quarto do bebê, ela imaginou como seria naquela data, a barriga estaria desse tamanho, o bebê, tal data eu já estaria com o bebê no meu colo, e de repente essa mãe perde esse filho. Como lidar com isso? Como lidar com uma perda? Como lidar com o meu plano não vai acontecer, vai ser um outro plano agora. Nós nos apegamos muito nos nossos planos. E muitas vezes o plano que Deus tem para nós, às vezes é um pouco diferente do que o que nós planejávamos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou deixar a vida me levar, eu não vou tomar uma atitude? Não, a palavra hoje é do luto à luta. Então você que está passando por um processo de mudança, que perdeu alguém, ou que perdeu uma situação, ou que perdeu um relacionamento, essa palavra é para você. E eu sei que todos nós estamos num processo de mudança. Às vezes você está passando pelo luto, por uma mudança, e você nem percebeu que você está nesse luto. Você só percebe que só fica lembrando daquele assunto, só fica pensando nisso. Esse é o processo de luto. E se você não tomar cuidado, você vai ficar nesse processo por muito tempo. Há um momento que Deus te incentiva a se levantar e tomar uma atitude e ir do luto para a luta. Amém? E nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 12, versículo 18. Você que está em casa também pode acompanhar com a gente. E eu quero te convidar a ficar em pé por um momento para você ler a palavra comigo, amém? 2 Samuel. 2 Samuel 12, 18. 2 Samuel. Eu vou lendo aqui, você pode acompanhar aí, ou você pode acompanhar no telão que o Léo vai colocar aí, amém? Aqui a gente vai falar um pouquinho do rei Davi. E diz assim: E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer a ele que a criança era morta, porque diziam: Eis que sendo a criança ainda viva, falávamos com ele, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, diremos que a criança morreu? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu que a criança tinha morrido. E disse Davi aos seus servos: É morta a criança? E eles disseram: Sim, é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então voltou para sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão, e ele comeu. E disseram seus servos: Que foi isso que fizeste? Pela criança viva, ficaste sem comer, choraste, porém depois que morreu, você se levantou e comeu? E disse Davi: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque eu dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora que é morta, por que eu jejuaria? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Amém? Pode sentar. Aqui nós vemos uma situação ao pé da letra, bem no sentido literal do luto mesmo, da morte. Aqui nós falamos de morte. E Davi, ele passou por isso. O filho dele era bebê. Ele teve esse filho com Betseba e ele adoeceu. E a palavra fala que enquanto ele estava adoecido, Davi chorou, Davi não comeu, Davi se recusava a comer. E ele chorava muito e orava e se isolou. E quando essa criança morreu, os servos de Davi pensaram: o que nós vamos fazer agora? Se Davi estava desse jeito, quando a criança ainda estava viva, imagina quando a gente contar que essa criança morreu. Aí vai ser o fim para Davi. Ele vai desistir,
ele vai chorar, ele vai querer morrer, ele vai ficar pior do que ele já estava. E eles estavam com medo de dar essa má notícia para Davi. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele entendia que acima do seu plano estava o plano de Deus. E por mais que fosse difícil aceitar, esse era o plano que iria prevalecer, o plano de Deus e não o dele. E eles estavam com medo e eles cochichavam entre si. E aí Davi percebeu e falou, vocês estão cochichando aí? Por acaso a criança morreu? E eles com medo disseram, sim. E aí Davi, para surpresa de todos, ao invés de se entregar à dor, ao invés de chorar tudo que ele tinha para chorar, ao invés de desistir, ao invés de se lamentar, ao invés de olhar para Deus e falar, por que o Senhor fez isso comigo? Ao invés de se culpar, ele se levantou e a palavra fala que ele lavou o rosto, trocou de roupa, foi para a casa de Deus adorar, depois ele voltou, pediu pão, se alimentou. E eu não continuei a ler o resto, mas se você ler o próximo versículo, a palavra fala que ele chegou na esposa, a mãe da criança, a consolou, se deitou com ela e teve outro filho chamado Salomão. Ele deu continuidade. Ele entrou no quarto, consolou a mãe e falou, bora que tem história pra gente ainda. E a palavra fala que ele teve Salomão. E vocês conhecem a história de Salomão e todos os propósitos que Deus realizou através dele. E por mais que pareça frio falar isso, foi isso que Davi fez. Davi, ele chorou enquanto ainda tinha ali uma possibilidade do plano dele dar certo. Depois que ele viu que o plano dele não se cumpriria, que Deus de fato levou aquela criança, Davi, ele se levantou, ele falou, não há mais por que eu ficar no luto, não há mais por que chorar, eu preciso me levantar. E ele se levantou e as pessoas não entenderam e falaram, como assim? Agora que era para você estar chorando? Agora que era para você estar se lamentando? Muitas pessoas vêm, nós passamos por lutas e falam assim, nossa, como você consegue ficar de pé? Nossa, se eu fosse você, eu estaria desesperado. Nossa, se eu fosse você, eu estaria chorando. Aqueles abençoados que vêm trazer uma coragem para a gente, né? Nossa, se eu fosse você, menina, eu não tinha força não. Nossa, você é forte. E as pessoas falam isso porque elas não conhecem a Deus. Porque Davi conhecia a Deus. E os servos falaram isso para ele. Nossa, agora, como que você faz isso? Enquanto a criança estava viva, você estava sem comer, estava trancado no seu quarto. E agora que morreu, você se levanta, você come, você toma banho, você vai para a igreja, para a casa de Deus adorar. E depois vai tico-tico no fubá com a sua esposa, fazer outro filho? Como assim, rei Davi? Mas por quê? Davi, ele sabia que ele estava triste sim, aquela dor estava ali sim, mas ele sabia que aquela foi a vontade de Deus e aquele foi o plano de Deus. E Davi estava mais comprometido com o plano de Deus do que com o seu próprio plano. Quantas vezes nós passamos por uma situação que é sim uma situação difícil, é sim uma situação de dor, é sim um momento de chorar, e nós podemos chorar, nós podemos ficar com raiva, nós podemos questionar a Deus, mas há um momento que você precisa entender que a vida continua. Há um momento que você precisa entender que Deus ainda tem planos para você, que esse término não é o seu fim, que essa perda não é o seu fim. Que esse emprego que você perdeu, justo num tempo de pandemia, não é isso que vai acabar com você. Se levante, porque existe um depois disso. Sempre há um depois, sempre há um amanhã, sempre há um novo amanhã. Lembra que a gente canta? Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Mas há momentos que a dor nos pega e a gente fala, não, acabou para mim. Nossa, por que Deus fez isso comigo? Tem pessoas que ficam anos presos numa dor. E essa dor, ela vai ficando tão profunda e se torna uma depressão. E aí você percebe tantos transtornos mentais que são herdados por conta de uma perda, de um término, de uma mudança. A gente até fala, nossa, a pessoa, depois que aconteceu isso com ela, ela nunca mais foi a mesma. Porque ela ficou presa ali naquela dor.
Ela nunca mais foi a mesma depois que fulano falou isso para ela. Quantas pessoas presas no passado, presos na dor, presos na culpa. Depois que eu fiz isso, eu nunca mais consegui ser o mesmo. Está vivendo luto ainda. Está vivendo luto. Mas Deus tem um amanhã para você. Se há uma situação na sua vida que é determinante, que não tem o que você mudar, então é a hora de você se levantar e ir para a luta. Há sim situações que nós podemos ir atrás, correr atrás do prejuízo, nos arrependermos, mudarmos de atitude e retomarmos. Mas há situações que são definitivas. E para essas situações que Deus já bateu o martelo, que é isso e pronto, não é mais tempo de chorar. É tempo de se levantar e ir à luta. E ir do luto para a luta. E eu estou falando com propriedade, porque é isso que eu tenho vivido diariamente. Eu passei por luto nesse tempo. Luto de morte de pessoas e luto também de mudanças. E há coisas que nós precisamos levantar e superar. Porque se a gente ficar esperando a dor passar por nós, ela chega e fica. É você que passa pela dor. É isso que eu tenho que encarar agora? Então deixa eu levantar e ir diante dessa dor. E agora eu já sofri, não há mais o que fazer, então eu preciso seguir. Porque tem planos de Deus para a minha vida. Tem um amanhã para a minha vida. Tem outras possibilidades para mim. Se essa porta se fechou aqui, eu não vou ficar aqui chorando e me lamentando por que ela se fechou, o que eu fiz de errado, se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo. Não, se essa porta realmente se fechou, então eu preciso ir adiante porque vão ter outras portas lá na frente para mim. Há pessoas que ficam presas. Porque eu tive uma empresa e deu errado isso e aquilo. E a pessoa fica lá se lamentando aquela falência, aquilo que ela perdeu. E ela não percebe que aquilo pode estar empurrando ela para os propósitos de Deus. A Bíblia fala de José. José, ele era o filho preferido do pai dele. E os irmãos tinham ciúmes dele. E de um dia para o outro, de filho preferido, ele passa a ser vendido. Os irmãos dele venderam ele como escravo. Então, de filho preferido, ele passa a ser escravo. Ele podia ficar o resto da vida falando assim: nossa, agora eu sou um escravo. Eu era o filho preferido do meu pai. Eu tinha tudo. E ele poderia passar a vida lamentando a situação dele, lembrando da situação anterior, no luto. Mas o que ele fez? Ele se destacou aonde ele foi. E no fim ele foi colocado para ser administrador da casa de um homem muito poderoso chamado Potifar. Ele foi para uma situação melhor. E ali naquela situação melhor, vocês conhecem a história, a mulher de Potifar se engraçou com ele. Ele não deu bola para ela, porque ele era obediente a Deus. Ele não poderia ficar com a mulher casada do chefe dele. E aí a mulher acusou ele de assédio e ele foi preso. Ou seja, de uma situação boa, de um administrador de uma casa boa, ele passou a ser um presidiário. Ele poderia ficar: nossa, mas eu estava lá na casa de Potifar. E se eu tivesse ficado com a mulher? Será que seria diferente? Será que eu fiz errado? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Ele não ficou lá se lamentando. Lá onde ele estava, na prisão, ele foi útil. E ele interpretou o sonho de um copeiro que estava preso lá. No fim, esse copeiro, ele foi solto e José falou assim para ele: olha, quando você chegar diante do rei, não se esqueça de mim. E esse copeiro, um dia, falando com o rei, se lembrou de José. José também interpretou o sonho do rei e no fim ele se tornou governador do Egito. Ele só se tornou governador do Egito porque ele foi para a cadeia conhecer esse copeiro. Ele conheceu esse copeiro na cadeia. Se ele não tivesse ficado preso, ele não conheceria o copeiro. Se ele não tivesse conhecido o copeiro, ele não seria convidado na presença do rei. E não teria se tornado governador do Egito. Por que eu estou falando isso? Porque há situações ruins que você vai ter que passar para você chegar no propósito que Deus tem para você. Se você tiver que passar pela cadeia, você vai ter que passar. Às vezes você perdeu uma situação, um relacionamento, porque Deus tem o melhor para você. Mas se você não se despedir desse, esse melhor nunca vai vir. Às vezes você foi demitido de um emprego porque Deus tem uma oportunidade para você ter a sua própria empresa. Mas você fica ali preso naquele emprego, chorando por aquele emprego e nunca vai chegar aonde Deus tem para você. José precisou chegar na cadeia para conhecer esse copeiro que falaria dele, então ele se tornaria governador do Egito. As dores que você tem que passar, você tem que passar.
Agora, você só passar por dor não te faz uma pessoa melhor. Tem gente que fala assim, as dores deixam a gente mais humano, deixam a gente melhor, mais forte. Isso não é verdade. Você passar por sofrimento, só passar por sofrimento, faz de você uma pessoa sofrida. Não quer dizer que você vai ser forte. O que te faz forte é como você vai passar por esse sofrimento. Como você vai enxergar esse sofrimento. O que você vai fazer com esse sofrimento, com essa dor. O que você aprendeu com isso. É isso que te faz forte. Só passar por isso, só te cansa. Eu vi um exemplo esses dias e eu achei bem interessante. Se você pega aqueles pezinhos de academia, que a gente usa para ficar musculoso, fazer musculação. Se você pega um pezinho desse, de 2 quilos, e fica andando todo dia com ele, segurando. Sobe na feira, vai com pezinho, vai no mercado com pezinho, o dia todo com pezinho. Você vai chegar no final do dia, você vai estar mais musculoso? Sim ou não? Não. Você vai estar mais forte? Porque você carregou esse pezinho o dia todo? Não. Só carregar esse pezinho te faz cansado. Você vai estar exausto, você vai estar com dor muscular, mas de verdade você não fortaleceu o seu músculo. Para você fortalecer esse músculo, você precisa pegar esse pezinho e usar. Ficar ali, vou usar isso para alguma função. Para você ficar forte com esse sofrimento que você passou, você precisa pegar esse sofrimento e usar. Usar para alguma coisa. Só carregar ele no lamento, na dor, no choro, só faz de você um chorão ou uma pessoa sofrida. Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, você é tão sofrida. Mas se você não aprendeu nada com as suas dores e no seu luto, você não vai conseguir se levantar e ir à luta. Tudo que você sofre, você pode usar como instrumento de força. Agora, se você só carregar, só se lamentar e se sentir a pessoa perseguida de Deus, porque só comigo, todo mundo está sempre bem, só comigo que é difícil, só para mim que é complicado, só comigo que as coisas não acontecem. Quantas pessoas passam a vida se sentindo perseguidas por Deus? Por que as coisas não dão certo para mim? Por que não acontece comigo? Por que fulano consegue e eu não? Todo mundo casa, só eu que estou solteira ainda. Todo mundo comprou sua casa própria, só eu que moro de aluguel ainda. Todo mundo tem carro, só eu que não tenho ainda. E não, quantas coisas você tem? Use o sofrimento que você já teve na sua vida para te fortalecer. Para você chegar, entenda tudo que você passou como algo que foi necessário para você chegar aonde você está caminhando para chegar. Amém? E a gente precisa começar a entender e fazer isso como Davi fez. Davi falou assim, não, enquanto essa criança estava viva, eu podia fazer alguma coisa. Agora eu não posso mais, agora segue. Levanta, do luto para a luta, vai lutar. Acabou, então ponto final, levanta e vai para o próximo. Caminhe, mas leva com você um aprendizado sobre isso. Davi levou um aprendizado que, se você conhece a palavra, você sabe que esse filho era fruto de uma desobediência de Davi. E Deus usou essa perda como na verdade, uma advertência e um castigo para Davi. Mas Davi ia ficar se culpando, se eu não tivesse ficado com ela, com a Betseba, né? E tivesse feito a coisa certa, eu não teria passado por isso. Não, ele não ficou se culpando, ele entendeu, ele aprendeu e falou, agora eu vou me levantar. E Deus tem uma nova história para mim, Deus me perdoou do que eu fiz e agora eu preciso seguir. Agora eu vou fazer de um jeito diferente. E Deus abençoou Davi. Quantas vezes a gente fica naquela dor, ou chorando, ou culpando alguém, ou questionando Deus, ou culpando a gente mesmo. Mas Deus te fala, levanta e vai para a luta. Chega desse luto. É hora de você reagir, é hora de você se levantar, é hora de você fazer alguma coisa com essa dor. A mulher de Jó foi um homem que passou por muito sofrimento. Mas Jó não era uma pessoa sofrida. Jó era forte, porque ele usava esse sofrimento e ele gerava aprendizado. E ele tinha perdido todas as riquezas, ele tinha perdido os filhos, ele estava no luto mesmo, ele tinha perdido a posição dele, ele tinha perdido a saúde dele. E a mulher dele olhou para ele e falou assim, Jó, coitadinho de você, que situação, amaldiçoa esse seu Deus e morre. E sabe o que Jó, diante de todo o sofrimento que ele estava vivendo, ele podia falar, é mesmo, né? Deus, eu que sou de Deus, acontece isso comigo. Sabe o que Jó falou? Ele falou, sua louca, você é louca, mulher. Ainda que ele me mate, ainda assim eu louvarei. Porque eu sei quem é esse Deus.
Você sabe o Deus que você serve? Deus não tem prazer no seu sofrimento. Se você passou pela dor, assim como eu, Ele tem um porquê. E talvez você saiba um dia porquê e talvez não. E se você não souber e se Ele não te revelar, fique com a palavra dEle que diz que Ele nunca te deixaria. E mesmo no momento de dor Ele estava com você. E tem um propósito para a sua dor. Tem um propósito para esse plano não ter dado certo, para essa expectativa ter sido frustrada. Deus tem um propósito, mas se você não sair daí e caminhar, você não vai descobrir por quê. Você não vai entender por quê. Quantas pessoas, esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, nossa, eu fiquei tão triste quando minha loja faliu. Eu lembro que eu estava em casa assim, eu olhei para tudo e falei, meu Deus, eu fracassei. E ele falou que ele recebeu uma ligação de uma pessoa e falou, preciso que você faça um serviço para essa pessoa. E aquela pessoa foi alguém que ele conheceu e que levou ele para uma área totalmente diferente da que ele estava. E ele teve muito sucesso, e está tendo muito sucesso nessa outra área. Mas ele precisou passar pelo luto, perder alguma coisa. Aquilo que ele estava e que ele achava que era bom, na verdade, não era para ele. E Deus tinha outra coisa para ele. Mas a única forma dessa outra coisa chegar era ele se despedir daquilo que ele achava que era bom. Mas não era. Hoje ele entende. Passou o quê? Uns 4 anos e hoje ele aconteceu. Pode ser que passe anos e você não entenda. Mas aí você vai confiar no Deus que você serve. Como o Jó falou, ainda que ele me mate, ainda assim eu o louvarei. Agora, na maioria das vezes a gente acaba entendendo. A maioria das vezes a gente fala assim, nossa, era por isso que aconteceu aquilo comigo. Foi por isso que eu passei por isso. Foi por um momento como este que eu passei por aquela dor. Mas faz alguma coisa com essa dor. Porque só viver essa dor te faz sofrido, não te faz forte. Amém? A palavra diz, e eu já estou encerrando, fala um pouquinho também sobre Elias. Elias era um profeta do Senhor. E ele era muito fiel a Deus. E era um tempo lá com Jezabel, que Jezabel governava, e Acabe, o rei Acabe. E tinham muitos profetas de Baal. E a palavra fala em 1 Reis 18, Elias passa por coisas sobrenaturais. Deus faz descer fogo e eles triunfam sobre os profetas de Baal. Acontece um monte de coisa legal lá no capítulo 18. Quando chega no capítulo 19, toda aquela vitória, todo aquele sobrenatural foi seguido por medo e perseguição. Em seguida, Elias recebe um mensageiro de Jezabel que fala assim, olha, ela mandou te avisar que ela vai te matar. Viu? Se prepara. E Elias foi tomado pelo medo. Antes ele estava numa situação muito boa e de repente ele foi tomado pelo medo. Ele foi perseguido e ele fugiu. A palavra fala que ele foge para o deserto com muito medo. E aí ele para descansar e ele é tomado de profunda tristeza por aquele momento de dor. Você já passou por isso? De ter profunda tristeza, de estar sem vontade de viver. A palavra fala que Elias fala assim, já basta, Senhor. Eu não aguento mais. Me leva, me tira daqui. Quantas pessoas estão aí chorando e pedindo a morte para Deus? Senhor, eu não aguento mais sofrer. Chega disso, me leva, eu prefiro morrer. E Elias chegou nesse ponto. Ele falou, eu prefiro morrer, eu estou sofrendo muito. E a palavra fala que ele dorme. Depois que ele dorme, um anjo do Senhor acorda ele e fala assim, levanta e come. Deus respeita a sua dor. Deus respeita quando você está sofrendo, quando você está chorando. Mas ele vai te lembrar, olha, levanta, come, você precisa seguir. E Elias levantou, comeu, e ele seguiu? Não, ele dormiu de novo. Ele não estava com vontade de viver. Ele estava fraco, ele estava sem ânimo. E ele dorme de novo. E depois o anjo do Senhor respeita esse sono, ele dorme de novo, tudo bem. Mas Deus vai te chamar de novo. Já deu, minha filha, de falar desse assunto. Já deu de chorar por esse relacionamento. Já deu de viver nesse luto. Levanta. O anjo do Senhor chama ele de novo e fala assim, levanta e come, porque o caminho vai ser muito longo ainda. E aí Elias levantou, comeu, e com a força daquela comida, ele caminhou, a palavra fala, 40 dias no deserto. Você pensa, 40 dias a pessoa sofrendo, com medo, no luto, né? Eu acho que já deu para dar uma levantada. Mas não. A palavra fala que quando ele caminhou esses 40 dias, ele chegou no Monte Horebe, ele viu uma caverna, se escondeu na caverna. Ele não queria saber mais de viver. Ele tinha entregado as pontas, ele tinha desistido.
E aí, nesse momento, ele na caverna, ele sem querer viver, sem querer mais, com medo, ele ouve uma voz que fala assim para ele: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo nessa caverna? O que você está fazendo nesse luto ainda? Você já andou 40 dias. Já deu tempo de você administrar a situação. Volta para onde você tem que voltar. O que você está fazendo aí, Elias? E Elias, cheio da razão, porque quem sofre fica cheio de razão diante de Deus. Fala assim: poxa, Deus, olha o que o Senhor fez comigo. Ele falou assim: Deus, eu sempre fui fiel. Eu fiz tudo. Os filhos de Israel quebraram o seu concerto. Eles se curvaram perante Baal. E os que foram fiéis, todos estão mortos. Só tem eu fiquei sozinho e ainda querem me matar. Ele estava explicando para Deus porque ele não queria mais saber de nada. E Deus falou assim: sai dessa caverna e eu falo com você. Para começar, não fica aí se sentindo vítima, com autopiedade, no meio da sua dor, se sentindo injustiçado. Eu não vou falar com você nesse lugar. Escondido, não querendo mais viver. Sai daí, aí a gente conversa. E a palavra fala que Elias saiu da caverna. E veio um vendaval muito forte, mas Deus não estava nesse vendaval. E aí veio uma tempestade muito forte e Deus não estava nessa tempestade. E aí veio um fogo muito forte, mas Deus não estava no fogo. E aí depois veio uma voz, um sussurro manso e delicado. E Deus estava nesse sussurro. Às vezes você está num lugar de tanta dor e você está esperando algo sobrenatural para te tirar daí. Você está esperando um grande acontecimento para te animar. Se acontecesse isso, aí eu acho que eu me animava. Se eu fizesse isso, aí eu me animava. Esperando algo muito grande, mas Deus, Ele vai falar com você no simples. E Ele fala com você quando você está na caverna, mas é muito simples. Perceba Deus no meio do seu caos, como uma voz suave e delicada. Como um sussurro que fala assim para você: por que você está chorando por isso ainda? Por que você está sofrendo ainda? Por que você está escondido aí ainda? Já está na hora de você levantar. Eu tenho projetos para você. Eu tenho planos para você. Não adianta nada você ficar nessa situação se lamentando. No meio do seu caos é que vai surgir o sussurro de Deus para você. Mas é um sussurro, é suave, é simples. E quando Deus fala para ele de novo: o que você está fazendo aí, Elias? E aí Elias tem toda a justificativa. De novo ele fala: porque eu fui fiel, porque eu sou o único que restou e ainda querem me matar. Elias era o único? Não, tinham mais 7.000 que não tinham se curvado perante Baal, mas ele se via como o único. Quantas vezes a gente está sofrendo e fala: é só comigo? Quantas vezes a gente acha que só a gente que sofre, só a gente que tem dores? Todo mundo tem o seu processo de dor, todo mundo passa por dores, você não é o único. Às vezes a gente está sofrendo e nós nos sentimos os únicos. Este ano eu passei por algumas situações que eu falei: não, é só comigo. E ainda para ajudar, algumas pessoas chegavam para mim e falavam: ai amiga, tudo acontece com você. Não ajuda em nada. Nós não somos os únicos. Quando você começa a perceber, há alguém do seu lado que também está sofrendo, mas está se levantando e está caminhando. No começo desse ano, quem acompanha a gente assim de perto sabe que nós passamos por muitas situações. Sabe que no meio do luto você tem que se levantar e reagir. Eu lembro que eu estava em abril, eu estava grávida. E como eu falei para vocês, a gente faz planos, aí você imagina: nossa, eu vou fazer isso, então tal mês eu vou fazer isso, e tal mês vai ser, então vai nascer em tal mês. E de repente, o plano de Deus não foi esse para mim. No meio de uma turbulência, de uma dor, meu pai estava internado, entubado, à beira da morte. O médico falou: nossa, é muito grave a situação. E eu estava ali, eu falei: eu vou fazer meu ultrassom, eu vou ouvir o coração do meu bebê hoje. Imagina, você faz expectativas. E aí você vai e a médica fala: olha, tem alguma coisa errada. O coraçãozinho não está batendo. E ali é o momento de você chorar, é o momento sim que a gente sofre, mas eu ainda tinha uma causa, ainda tinha um propósito para a minha vida. E naquele momento a minha causa ainda era orar pela vida do meu pai, era chorar pela vida do meu pai, como Davi. Enquanto aquela criança estava só doente, ele chorou, ele orou, mas depois que foi, ele se levantou e ele foi à luta.
E assim, a gente é tentado a se entregar à nossa dor, a gente é tentado a falar assim, poxa Deus, mas com fulano foi tudo tranquilo, conheço fulano, e eu não conheço ninguém do meu convívio que teve uma perda de um bebê que eu acompanhei. Então, para mim, eu me vi como Elias, eu sou a única. E Deus falou assim, minha filha, Elias, você não é o único, tem mais 7.000 que como você não se curvaram, você não é o único. Você não é o único que passou por isso. Pessoas se levantaram depois disso e viveram coisas muito maiores, então você pode se levantar também. E pessoas ficaram nessa dor para sempre, na depressão, na perda, no choro. Você escolhe quem você quer ser. E eu tive e sou desafiada todos os dias. Quando vem o luto, quando vem a dor, quando vem a tristeza, quando vem, nossa, era para eu estar fazendo isso, eu poderia estar. E se eu não tivesse perdido, eu estaria de 7 meses. Se eu não tivesse, e se só existe na minha cabeça? E sim, eu tive essa perda. E sim, eu preciso levantar e ir adiante. E se não existe, existe e sim, você perdeu aqui. E sim, está doendo aqui. Mas se levante e caminhe, porque Deus tem propósitos para você ainda. E Deus falou isso para Elias. Elias, volta todo o caminho do deserto que você veio. Ou seja, volta. Não precisava você ter passado por tudo isso. Mas eu te respeitei. Você precisava chorar, você precisava sofrer. E eu respeito isso. Mas agora, levanta. Porque Deus tem outra história para você. E eu te falo, do luto para a luta, levanta. Quanto tempo você vai ficar lamentando isso que deu errado, lamentando esse plano que deu errado, lamentando essa perda? É doloroso, dói, a gente sofre, a gente chora, e você pode chorar, e você pode sofrer. Mas há um momento que você precisa se levantar e ir para a luta. E esse momento é hoje. Amém? Deus tem um amanhã para você. Deus tem um propósito para você. Deus tem um depois disso para você. Mas você só vai se descobrir se você sair desse luto e ir para a luta. Amém? Eu gostaria que nesse momento você se colocasse em pé e nós vamos orar. E esse é um momento que você precisa entregar para o Senhor a sua dor, a sua perda, essa fase que você viveu, mas que passou, esse emprego, esse relacionamento, essa pessoa. Deus tem mais para você, Deus tem um depois para você, e o depois só vem depois que você se levanta e vai para a luta. Como Davi fez, há um tempo de chorar sim, mas há o tempo de se levantar. E quando eu sei que é o tempo de me levantar? Quando não existem mais recursos, nem o que eu possa fazer para mudar a situação. Então agora é o tempo de eu caminhar, de eu ir para a luta. Amém? Feche seus olhos, faça uma oração do seu coração para o coração de Deus. Entregue a sua dor, entregue os seus medos. Entregue fases da sua vida que você se sente preso ainda. Pessoas que você se sente preso ainda e que você sabe que muitas vezes foram tiradas da sua vida porque não combinavam com o propósito que Deus tinha para você. Não tenha medo de perder. Entregue neste momento. Senhor, nós apresentamos, eu apresento agora cada um dos teus filhos. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha tocar cada coração. Que o Senhor venha trazer, Senhor, alívio a cada coração. Que o Senhor venha trazer esperança para os corações que estão parados no mesmo lugar de dor, na caverna. Que o Senhor venha falar, saia dessa caverna. Que eles possam ouvir a sua voz doce e delicada, o seu sussurro falando, saia dessa caverna. Eu tenho um amanhã para você. Eu tenho um tempo novo para você. Eu tenho uma porta que eu vou abrir ainda para você. Saia deste lugar de dor, meu filho. Eu tenho um depois. Senhor, que nós possamos ouvir a sua voz nos chamando e nos levantarmos deste lugar, Senhor, de dor, de tristeza, de lamento, de apego ao que já passou, de culpa, de medo, de tristeza. Senhor, nós, mesmo com todas as nossas falhas, nós podemos viver um amanhã. Mesmo com todas as nossas limitações, nós podemos nos levantar e o nosso amanhã depende somente de Ti. Nós tomamos a iniciativa de sair dessa caverna, Pai, e descobrir o que o Senhor tem para nós depois disso. Nós Te entregamos a nossa dor, entregamos o nosso luto e nós queremos ir à luta, Pai, porque o Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, diga o fraco, eu sou forte. Em nome de Jesus. Amém.